Graça e paz, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs de todo o Brasil. Eu quero te agradecer, você que me escreveu, pelos inscritos. Eu estou muito feliz, contente, te agradeço de todo o meu coração pelos inscritos que tive no decorrer desses dias. Tem aumentado meus inscritos. Eu quero te agradecer, meu irmão, minha irmã. Eu sou seu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Quero te agradecer você aí do Maranhão, que tem escrevido, tem ligado para mim, tem deixado seus comentários. Você aí de Macabal. Eu estive em Macabal, uma cidade excelente, um povo maravilhoso em Macabal. Aí, Santa Inês, a cidade das bicicletas. Eu estive aí, amei essa cidade. A cidade Imperatriz, cidade maravilhosa. A cidade de Tailândia. Tailândia é lá em Brasília, e Tailândia é aí no Maranhão. Cidade de São Luís, eu aí estive. Um povo maravilhoso aí do Maranhão, do Piauí, de Alagoas, do Ceará, todo esse Nordeste do Pará. Por onde eu andei, eu passei por todos esses lugares e eu agradeço de coração vocês que estão me acompanhando, me assistindo, seguindo o meu canal. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos. Eu tenho uma palavra neste momento para nós. E o tema é esse: o maior dentre vós seja o vosso servo. Porque nós olhamos para os militares. Você me acompanha, vem comigo. Você vai entender a minha colocação. Os militares. Nós vemos ali, começa cabo, sargento, tenente, major, capitão, coronel, e vai subindo. E chega lá em cima. Grau, um após outro. Nós olhamos para também as autoridades. Nós vemos ali juízes, promotores, delegado. Olhamos para vereadores, prefeitos, deputados, ali senadores, governos, presidente. Quem são esse povo? Dá a entender que este povo são um povo que está acima de nós. Mas olhando para este livro, nós vemos o próprio Jesus dizendo no capítulo 23 de São Mateus, e o versículo de número 11, o maior dentre vós seja o menor. O maior dentre vós seja o vosso servo. Então, todas essas autoridades são nossos servos. Todas as polícias, todo o policiamento está aí para nos servir a população. Todos os juízes, promotores, delegados, médicos estão aí para nos servir e são nossos servos. Todos os deputados, senadores que se colocam como as maiores autoridades, governo, o presidente da república, são nossos servos. Eles estão aí para nos servir. Dá uma impressão que eles são maiores do que nós. Que nós estamos lá embaixo, eles estão lá em cima por causa dessa posição. Mas quem colocou eles nessa posição? Foi nós que nos colocamos. Eles recebem de nós. Nós quem sustentamos, nós quem pagamos o policiamento, delegados, juízes, promotor, deputados, senadores, ministros, e pagamos governos, presidentes, somos nós. Então essa Bíblia diz que o maior dentre vós seja o menor no meio de vós. Então, olhando para este livro, nós vemos que para Deus não existe desigualdade. Somos todos igual. Olhando para o versículo 8 do mesmo capítulo 23 de São Mateus, Jesus diz:
todos vós são irmão. Nós somos todos irmãos. O próprio Jesus foi quem disse isso. Por que então essa diferença? Um querendo ser mais do que o outro, por causa de uma posição, sendo que esta posição somos nós que colocamos, nós que elegemos esses homens para chegar à posição ministro do Supremo, seja ele quem for. Eles estão a serviço do povo, eles estão para servir. Então eles não aceitam que muitas vezes chama eles pelo nome, eles querem que chama eles pelo título. Enquanto nós olhamos para a Bíblia, para este versículo que acabei de citar, que Deus nunca chamou um profeta pelo título. Ele nunca chamou um patriarca pelo título. Ele nunca chamou um apóstolo pelo título, um sacerdote pelo título. Ele chamava pelo nome. Porque para Deus são todos iguais. Deus olha para nós numa só posição. Agora, voltando para o meio evangélico. Por que que nas igrejas existem pastores? Começa ali, diácono, presbítero, evangelista, pastores local, pastores regional, pastor estadual, pastor presidente da convenção, conferencista, aquele que está nas grandes conferências. Então você olha para esses homens, você coloca esse homem lá naquela altura, como se este homem fosse o maior no nosso meio. Enquanto o próprio Jesus disse dentro deste livro que o maior seja vosso servo. O que é servo? Vem da mesma palavra escravo. Porque Maria disse ao anjo, eis aqui a tua serva. Eis aqui a tua escrava, faça de mim segundo a tua vontade, o teu querer. Então escravo e servo é a mesma coisa. Porque o servo está para servir. O servo não está ali para fazer o que ele quer. Ele está ali para servir. Garçom, traga um prato para mim. Garçom, traz o guardanapo. Garçom, traz mais um copo para mim. Garçom, traz-me isso. Garçom, troca essa toalha. Garçom, não quero isso, eu quero aquilo outro. Traga isso, traga. O garçom está para servir. E o escravo é a mesma coisa. O escravo não come a hora que ele quer, não deita a hora que ele quer, não levanta a hora que ele quer, não trabalha o dia que ele quer. Escravo e servo têm o mesmo nível. Então, uma Bíblia diz que o maior dentre vós seja o vosso escravo, outra Bíblia diz seja o vosso servo, ou seja, o menor. Quem é o menor? Presidente da convenção, presidente federal. Vai estar aqui, vai chegar aqui na igreja, o pastor presidente. Ah, ele vai vir? Vai. Então vamos lá preparar uma vassoura, um balde, um rodo, e vamos pôr ele para limpar a igreja, para lavar a igreja, lavar o banheiro da igreja. Ele é o nosso servo. É o que essa palavra disse, que o maior dentre vós seja o vosso servo. Põe ele para servir. Ah, nós temos um concreto para fazer aqui nessa igreja. Vamos esperar, o nosso presidente vai vir aqui, vamos pôr ele para fazer massa, fazer concreto, põe ele para carregar massa, põe ele com uma enxada para fazer o concreto carregar, vamos fazer o alicerce da igreja, coloca ele para furar o buraco, furar o alicerce, furar a bloca, porque este livro diz que o maior dentre vós seja o vosso servo, é aquele que veio para servir. Então o chefão, aquele pastorão, que ele gosta de ser chamado pelo título. Meu pai na fé, eu já ouvia dizer, eu sou o seu pai Abraão. Enquanto essa palavra disse que vós são todos irmãos. Ele não colocou título, um maior do que o outro. Paulo, Pedro, Tiago, João, era tudo igual. O nível deles era um só. Ele chamou Pedro para apacentar o seu povo.
Mas ele não colocou Pedro como maior. Pedro, você vai ser o encarregado, você vai ser o presidente. Não, ele não disse isso para Pedro. Pedro não era mais do que João, João não era mais do que Tiago, não era, são todos iguais. Paulo não era mais do que Timóteo, Paulo não era maior do que Apolo, eles eram todos do mesmo nível. Foi por isso que Jesus diz, vós são todos irmãos. E aquele que quer ser maior dentre vós, seja o vosso servo. Então esse grande pastor, este homem que se coloca, entra dentro da igreja, quando ele chega, a igreja fica de pé, recebe ele com palma? Não, meu irmão. Quando ele chegar e dá uma vassoura para ele, dá uma enxada para ele. Se a igreja tem um lote, um terreno cheio de mato, coloca ele para carpinar. É isso que essa Bíblia, esse livro nos ensina. Talvez você nunca parou para meditar nesses dois versículos, o 8 e o 11. O 8 são todos irmãos. Então o irmão não tem um maior do que o outro. E são vosso servo. O 11 são vosso servo, vosso escravo, ou menor dentre vós é aquele que se diz ser o maior. Ele gosta de ser exaltado. Eles gostam de ser chamado de mestre. Eles gostam de ser chamado meu pai na fé. Gostam de ser chamado meu pastorzão, meu bispão, meu apóstolo. Eles gostam de título, mas Jesus disse, o que Jesus disse? Não sejais como os hipócritas, que gostam dos melhores lugares, gostam das melhores posições dentro da sinagoga, mas seja todos irmãos, porque são todos iguais na presença de Deus. Não há um maior do que o outro. Talvez você está aí, você é diácono. O que eles fazem com o diácono? O diácono só serve só para ficar em pé na porta da chamada igreja, recebendo pessoas, diaconisa, fica ali sorrindo. Mesmo que ela não tá bem humorada, ela tem que ficar ali sorrindo, recebendo as pessoas. E os diáconos ficam olhando o carro na rua, para lá e para cá. E presbítero, o que significa a palavra presbítero? A palavra presbítero vem da palavra ancião, uma pessoa idosa. É aquele que é conselheiro, presbítero é conselheiro. Não é hoje aí a gente vê aí, ó, eles consagrando aí pessoas aí de 20 anos, 25 anos a presbítero. Presbítero era uma pessoa quando chegava a uma certa idade elevada, dos seus 60, 70, 80 anos, então era levado a presbítero. Olha no capítulo 5 de Pedro, Pedro diz, eu sou um presbítero. Pedro não saiu dizendo para ninguém que ele era um pastor, que ele era um presidente, ele disse, eu sou um presbítero. Então aquele que aconselhava. Então, meu irmão e minha irmã, se você tem como o pastor presidente, pastor estadual, pastor federal, pastor local, como o maior, é o menor dentre vós, porque na nossa igreja chegava o pastor, que era um pastor chamado como pastor presidente, ele chegava no carro, não descia do carro, ele ficava no carro esperando com a maleta até ser escoltado, ia dois escoltar ele. Ele era escoltado até ao púlpito da igreja. Ia dois diáconos, um de cada lado. Ele entrava pelo corredor, a igreja tinha que ficar de pé. E ele chegava e subia no púlpito. Aí quando ele subia no púlpito, ele pedia que a igreja se assentava, a igreja batia palma e tal. É assim que eles gostam de ser tratados. Mas Jesus nos ensinou e nos ensina que o maior dentre vós seja o vosso servo, seja o menor. Talvez você diz, o que você é na igreja? Eu sou membro de banco. Membro de banco é parafuso, é pé de banco. Você é membro do corpo de Cristo. E quem é o maior lá dentro? Lá não existe maior. Lá o maior é Cristo. Cristo ressuscitado é o maior. Lá aquele que é tudo por nós e faz tudo por nós. Mas não esses homens engravatados,
que chegam com seus carros blindados, cercados de segurança, são o menor dentre vós. Aprenda, meu irmão e minha irmã, se até hoje você tinha esses homens como o maior, porque recebeu o título, essa hierarquia, que na verdade não passa de uma anarquia, essa hierarquia ela veio da onde? De Roma, veio do papal. Lá que eles têm esse negócio de papa, de bispo, de arcebispo, de cardeal, blá, 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 blá. Então eles pegaram a mesma coisa. Critica tanto a Igreja Católica. E é a Igreja Católica piorada. Eles pioraram, saíram de dentro dela e ficou pior do que ela. Então isso não é hierarquia, isso é uma anarquia, o que eles fazem. São recebidos com palma, fica de pé, até enquanto ele não manda sentar. A sua maleta, a sua mala, ele chega com uma maleta, aquela maleta é carregada por um diácono ali e tal, e assim por diante. Eu presenciei, eu vi muito isso. Então hoje eu te trago esta palavra, meu irmão e minha irmã. Se você considerava esse homem como o presidente, como o maior, como aquele grandão, aquele que prega, aquele que fala, aquele que dá ordem, como eu ouvi o Silas Malafaia falando uma certa vez, o pastor é a maior autoridade, ele tem autoridade para fazer e desfazer, ele tem autoridade para calar a boca de pastor, ele tem autoridade sobre o coral, sobre a banda, sobre a equipe de louvor, ele tem autoridade sobre todos os pastores, todas as igrejas, ele é um pastor presidente, ele é a maior autoridade. Mas essa Bíblia diz que não. O maior dentre vós seja o menor, seja o vosso servo. Tem que dizer que dia que vai vir, tal dia ele vai estar aqui. Então, irmã, não limpa a igreja, espera por ele. Quando ele chegar aqui, dá uma vassoura na mão dele, um balde, um rodo e manda ele limpar a igreja, que esse é o trabalho de um líder, porque o maior dentre vós seja o vosso servo. Meu irmão, minha irmã, eu quero te agradecer de todo o coração, você de todo o Brasil, que tem me mandado mensagem. Muitas vezes eu não consigo ler todas as mensagens, eu estou sempre olhando, vendo as mensagens que você tem mandado. Quero te agradecer por tudo, continua escrevendo no meu canal, continua participando. Eu estou muito feliz e muito grato por você, meu irmão e minha irmã. Que Deus conceda graça e mais graça sobre você, não só daí do Maranhão, mas de todo o Brasil, onde quer que você esteja. As mãos abençoadoras do Senhor estão sobre a sua vida. Graça e paz para todo. Bye, bye.